Você vai assistir agora mais uma produção da Igreja Comunidade Vida Nova, com a pastora Mércia. A palavra de Deus no seu lar. Falando somente sobre o homem interior. Tem muito o que se falar. Nós temos falado algumas coisas desde a semana passada e vamos continuar, porque eu entendo que esse é um assunto por demais importante. Tem uma importância muito grande na nossa vida. Nós somos por fora o que somos por dentro. Nós só aparentamos aquilo que somos lá dentro, né? Muitas vezes. Então, o que realmente importa para Deus é o que somos por dentro. Não adianta também nós disfarçarmos e querermos apresentarmos uma aparência, quando na realidade, lá na íntegra, na essência, somos outra coisa. Então, para Deus, o que importa é isso. E a gente precisa muito falar sobre esses assuntos. Temos falado muito nesses últimos dias, quartas, sextas, domingo pela manhã, nos domingos também à noite. Abra sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 4. Livro de Provérbios, capítulo 4, versículo 23. Aqui tem um texto muito, mas muito importante. Provérbios, capítulo 4, do 23 ao 27. Vamos ler esse texto aqui, irmãos. E eu gostaria muito de que você, por favor, prestasse atenção nessa palavra que nós vamos ministrar nessa noite. Ela é muito rica. Ela é muito cheia de significado, muito importante. Prenda a sua atenção por alguns minutos para a gente receber um ensinamento da palavra do Senhor. Diz assim: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Desvia de ti a falsidade da boca e afasta de ti a perversidade dos lábios. Os teus olhos olhem direito e as tuas pálpebras diretamente diante de ti. Pondera a vereda de teus pés e todos os teus caminhos sejam retos. Não declines nem para a direita nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Vamos repetir, irmãos, o verso 23. Leiam todos vocês bem alto, bem forte, por favor. Mais uma vez, vamos lá? Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Olha só que ensinamento de Deus. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Sobre tudo que se deve guardar.
Nós guardamos as melhores coisas, as coisas mais importantes, as coisas de mais significado para nós, de mais valor, a gente guarda. A gente costuma guardar com cuidado. Se guardar o carro, guarda a moto, guarda a casa, porque bota cerca elétrica na casa, quem pode, se não bota cadeados, bota correntes, para guardar as coisas que nós temos de valores. Se você tem alguma coisa de valor, você procura guardar. Ninguém dá bobeira com as suas coisas, deixa à toa, para não perder, porque perder é muito ruim se perderem. Perder, ninguém quer perder. Então tem que guardar. Aí o sábio aqui diz o seguinte: sobre tudo que se deve guardar, sobre tudo, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Então, se ele diz que a gente deve guardar o coração, é porque a gente pode perder o coração. Se a palavra do Senhor, irmãos, manda a gente guardar o coração, significa dizer que a gente corre o risco de perder o coração. Então deve se guardar. Sobre tudo, sobre a casa, sobre o carro, sobre a bicicleta, a moto, sobre o dinheiro, sobre as joias, sobre as coisas que se deve guardar. Todo mundo sabe o que se deve guardar. Sobre tudo isso, guarde o teu coração, ou seja, o teu coração é mais importante do que qualquer coisa que se deve guardar. Ele é mais valioso do que qualquer coisa que se deve guardar. É o coração, e a gente pouco está se importando com isso. E a gente não está nem aí para o coração e estamos perdendo o coração. Então, esse texto aqui, ele é rico. Quando a Bíblia fala de coração, o que ele está querendo dizer? Quando a Bíblia fala coração, está falando do quê? Está falando do órgão físico, literalmente falando, do órgão que nós temos, que bate, que bobina o sangue para o corpo, está falando disso não. Quando a Bíblia fala coração, está falando da nossa alma, está falando da essência da nossa vida, está falando daquilo que é mais importante no ser humano, que é a sua vida interior, Nós somos o que somos por dentro. Nós não somos isso que nós estamos vendo. Nós somos de verdade o que somos por dentro, o que estamos sendo por dentro. Uma pessoa é o que ela é por dentro, o que ela é no coração. Coração, sentimentos, pensamentos, emoções. Isso é o que move o ser humano. Coração, caráter, personalidade. É o que faz uma pessoa ser o que ela é. É o coração. Na verdade, está falando do seu ser interior. E que pessoas, e que nós podemos perder isso. Nos perder na vida. Guarde esse coração. Coração é isso. Coração é o que nós somos. Na essência, na íntegra, no conteúdo, que nós somos o conteúdo. É como uma embalagem, um invólucro, uma garrafa de um vinho, por exemplo. Ela pode ser muito bem rotulada, muito bem preparada, muito bem projetada, arquitetada, o invólucro por fora, a embalagem por fora, mas o que importa mesmo é o que se tem dentro,
a qualidade do vinho, por exemplo, a qualidade do produto. Quantos produtos falsificados, por exemplo, que por fora as pessoas compram e contrabandeiam e parece que é legítimo, e quando se prova, é uma porcaria, é falso. Então não tem valor, não tem valor. A importância de um produto é o seu conteúdo, é o seu conteúdo, é a sua eficiência, é a sua eficácia. Se compra um produto e vai se usar, e depois você percebe que ele não corresponde àquilo que por fora vinha denunciando ele, dizendo dele, falando dele, não tem valor. Assim somos nós, irmãos. Nós, o que nós estamos vendo aqui de cada um, é uma caixa, é uma garrafa, é um invólucro. Isso não tem nenhum sentido. Nós somos de verdade o que somos por dentro. Quando você fala, quando você age, quando você procede, quando você vive, convive, aí se vai conhecer a sua essência e o seu conteúdo. Tudo isso é coração. Quando a Bíblia fala, cuide do seu coração, está falando, cuide da sua vida interior. Guarde, tome cuidado com ela, zele por ela, não deixe que ela se perca. Isso é importante. Perca tudo, mas não perca o coração, porque dele procedem as fontes da vida, diz o sábio Salomão. Então isso fala do que nós estamos tratando, da parte interior, sabe, irmãos, da nossa alma, dos nossos sentimentos, do que nós somos por dentro. O coração, ele vai se perdendo devagarinho. Você não perde o coração automaticamente, imediatamente. Você vai se perdendo. O coração vai se perdendo lentamente. E aí, deixa-se de viver e existe-se. A pessoa, quando perde o coração, ela não vive mais. Ela existe e não vive. E a Bíblia diz que a gente precisa viver a vida de Deus, uma vida abundante. A gente precisa viver como a palavra do Senhor diz que a gente precisa viver. A gente tem que viver uma vida intensamente feliz, uma vida, sabe, satisfeita, feliz. A Bíblia diz que é possível se viver essa vida. Tem muita, mas muita gente que não vive uma vida como a palavra do Senhor nos ensina a viver. Então ela existe, deixa de viver. Então o que se deve fazer para não se perder o coração? É isso que a gente vai ver agora. O que a gente deve fazer para não perder o coração, irmãos? Olha aqui, o texto que a gente leu, o mesmo texto, por favor, você veja novamente esse texto de Provérbios, porque o restante do texto, os outros versículos, versículo 24, 25, 26 e 27, ele diz o que a gente deve fazer para não perder o coração. Aí o versículo 24, ele diz assim, desvia de ti a falsidade da boca e afasta de ti a perversidade dos lábios. Depois ele diz, os teus olhos olhem direito. O versículo 26 diz, pondera a vereda de teus pés. Então ele fala aqui dessas três partes do corpo: a boca, os olhos e os pés. Diga, a boca, os olhos e os pés. Então fala desse cuidado que a gente precisa ter com estas partes do corpo. Significa dizer que
se tivermos cuidado com essas partes do corpo, eles vão nos ajudar a não perder o coração. Que coisa interessante, eu achei muito interessante estudando esse texto. Quando é que a gente começa a perder o coração? Quando a gente não cuida da boca, primeiro, da nossa boca. Olha, irmãos, quando fala da boca, também não está falando da boca literal, da boca aqui do corpo, a parte. Mas está falando, quando a Bíblia fala da boca, fala de quê? Quando a Bíblia fala da boca, fala de quê? Fala de palavras. Fala de palavras, de conversações, daquilo que sai pela boca, que são as palavras. A Bíblia está falando disso, irmãos. Então, quando o sábio Salomão diz: olha, cuidado com a boca, desvia de ti a falsidade da boca e afasta de ti a perversidade dos lábios. Fala de tudo que sai de dentro da nossa boca, que é maldição, que é maledicências, que é maldades, que são produto de morte, frutos de morte, coisas que produzem maldições para a vida de pessoas, palavras malditas, conversas que não condiz com a vida de um servo de Deus. Então está falando sobre isso. Quando é que a nossa boca, ela é uma bênção? Quando ela não produz maldições. Então, boca que só produz maldições, morte, malignidade, maldade, conversas. A Bíblia fala muito sobre palavras, né, irmãos? Palavras são verdadeiras sementes que são plantadas e elas vão germinar, elas vão frutificar. Palavras têm um poder enorme, têm um poder impressionante. Palavras, elas podem vivificar uma pessoa, levantar uma pessoa, animar a vida de uma pessoa, como também ela pode destruir uma pessoa, matar uma pessoa, arruinar a vida de uma pessoa. Palavras, elas têm um poder de arma, de uma arma. Tem que ter cuidado com palavras, né? Palavras, você pode botar uma pessoa para frente, mas também você pode botar uma pessoa para trás. As palavras. Então, que cuidado com a boca a gente precisa ter? Primeira coisa, irmãos, a gente precisa filtrar a produção dos nossos lábios. Filtrar tudo que sai da nossa boca, a gente precisa filtrar. Mateus 15, versículos 10 e 11, eu vou ditar alguns versículos aqui, alguns textos, e eu gostaria de que vocês rapidinho abrissem a Bíblia, para a gente acompanhar, porque a gente está estudando a Bíblia, né? Está fazendo um estudo bíblico. Veja esses versículos aqui, irmãos, de Mateus capítulo 15, e veja por causa de que a gente precisa filtrar. Por que a gente precisa filtrar os nossos lábios? Por causa disso aqui que está escrito aqui, né? Mateus 15, versículos 10 e 11, ó. Versículos 10 e 11 de Mateus capítulo 15. E tendo convocado a multidão, lhes disse: ouvi e entendei, não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai da boca, isto sim contamina o homem. A palavra do Senhor. Jesus foi quem disse, irmãos, que o que nos contamina não é o que entra pela nossa boca, algum tipo de comida que nós nos preocupamos. Isso não contamina o homem, ou seja, não contamina o espírito, a alma, não compromete a vida eterna do homem, aquilo que ele come. Mas o que sai, sim, o que sai da boca, sim, compromete a sua vida eterna, compromete a sua salvação, compromete a sua qualidade de vida espiritual e de vida humana, vida social aqui na terra. Aquilo que sai da nossa boca, as palavras, como a gente
como a gente trata as pessoas, sabe? Isso pode nos comprometer muito, pode destruir a nós e até outras pessoas também. Então, por causa disso, então a boca tem uma capacidade enorme de contaminar o coração. Então, ele manda guardar o coração, dizendo assim, sabe como é que você guarda o seu coração? Tomando cuidado primeiro com as palavras. Cuidado com suas palavras, porque com as palavras você pode destruir a si mesmo. Você pode se autodestruir. Você pode amargar seu próprio coração. O seu coração pode se perder por causa das suas palavras. Provérbios 18, 21, abra também nesse texto. Provérbios, de novo, 18, 21, diz assim, a morte e a vida estão no poder da língua, e o que bem a utiliza come do seu fruto. Olha que palavra sábia, né, irmãos? Olha, a morte e a vida estão no poder da língua, o que bem a utiliza come do seu fruto. Então, palavras que nós proferimos, elas podem ser responsáveis por vida e também por morte. Quem bem a utilizar, vai comer do seu fruto. Quem é que vai cuidar dessa boca? É o teu vizinho, é teu pai, é tua mãe, é teu marido, é teu filho, é outra pessoa? Não é você, eu. Cada um que tem que cuidar da sua boca. Se você utilizar bem esse órgão, a sua boca, tomar cuidado com as palavras, você vai comer desse fruto. Isso vai servir de vida para você e para outras pessoas. Esse texto é muito importante. O salmista disse que a gente precisa colocar um guarda na nossa boca. Põe um guarda na tua boca. Se você já pensou a forma como ele fala sobre o cuidado que a gente precisa ter com a boca, a ponto de dizer assim como você bota um guarda na porta de um estabelecimento, um policial, para tomar cuidado com quem entra, quem sai ali, você tomar cuidado, então põe também um guarda na tua boca. A gente precisa ter esse guarda, essa vigilância, esse policiamento com que a gente vai falar. Isso aqui, irmãos, todo mundo sabe, todos nós aqui sabemos como nós somos atingidos por palavras. Como uma palavra dita 20 anos atrás, como é impressionante, né, o poder da palavra. Uma palavra dita 20 anos atrás, pelo teu pai ou tua mãe, você até hoje, você é adulto, faz 20 anos que você escutou aquilo, você nunca se esqueceu. E cada vez que você lembra daquela palavra que você ouviu, o teu coração gela. Você se entristece por causa de uma palavra que foi dita por alguém. Você nunca esquece. Às vezes, quando criança, ou você escutou de um marido, de uma esposa, de um filho, é muito sério, é muito peso, é muita responsabilidade. Se nós bem soubéssemos, antes de falar qualquer coisa para alguém, pensávamos milhões de vezes. Íamos tardar a hora de falar. Muitas vezes nós falamos muito precipitadamente. Na hora da ira, na hora da raiva, queremos estourar, dizer coisas, sair um monte de flecha afiada, de facas afiadas, para, destruir as pessoas. Depois, você vai querer consertar isso e talvez você não consiga. Não é um pedido de perdão que vai consertar. Tem que ter cuidado com isso. Há pessoas que podem e têm capacidade de perdoar e esquecer. Outras não. Outras não. Você não sabe como é que é o coração do outro. E aí aquela pessoa vai sempre lembrar. E você vai ficar ferido também. Porque você desferiu golpes.
Você feriu. E a Bíblia diz que nós vamos dar conta de todas as palavras que proferimos diante do Senhor. A gente vê, irmãos, Tiago 3:6, no livro de Tiago, o apóstolo Tiago diz que, abre aí Tiago também, é lá no finalzinho do Novo Testamento, mas diz assim: ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro, e não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Misericórdia! Como esse órgãozinho dentro da nossa boca, a língua. Ele não está falando desse bolinho de carne, não. Ele está falando da sua eficiência de transmitir palavras. Então ele está falando disso. Ele é fogo, é mundo de iniquidade. Ele diz: contamina o corpo inteiro e não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Tem que ter cuidado, há muita gente que vai para o inferno por causa da língua. Tem muita gente que vai para o inferno por causa da língua. Gente que não controla a língua, gente que fala demais, fofoca, intriga, maledicência, murmuração, mexerico, futrica, disse-me disse, leva e traz, fala mal da vida dos outros, só critica, murmuração, gente que murmura, reclama de tudo, gente que tem que ter cuidado, irmãos. Isso é o sábio Salomão que está dizendo que você perde o coração por causa das palavras. Cuide das suas palavras. Todas as pessoas muito murmuradeiras, essas pessoas muito reclamadeiras, gente muito que critica muito, que fala muito da vida dos outros, geralmente são pessoas amargas por dentro. Geralmente são pessoas com as emoções, os sentimentos tomados por sentimentos ruins. É uma pessoa amarga, é uma pessoa infeliz. Geralmente. Você não encontra uma pessoa liberta por dentro, um coração livre, limpo, que fique falando mal da vida de todo mundo, criticando todo mundo, percebendo, xingando todo mundo, insatisfeito, murmurador, reclama de tudo. Não, de jeito nenhum. Então tem tudo a ver, tudo a ver. Aliás, há um texto que o Senhor diz que a boca fala aquilo que o coração está cheio, né? Fazendo essa correlação da boca com o coração, sem dúvida alguma. Aqui é o contrário, cuidado com as palavras para que elas não venham contaminar teu coração. Mas enfim, tem essa correlação direta das palavras com o nosso estado interior. Tem tudo a ver. Então a gente tem que ter cuidado com isso aí. Parar de tanto falar da vida do outro. Tem gente que o seu lazer é falar da vida do outro. O seu prazer é falar da vida dos outros, é detonar a vida das pessoas. Esquece, para com isso, para de estar se lamentando, gente que é cheio de lamentações, de autopiedade, sabe, que só vê as coisas que faltam na sua vida e que reclama muito, que não. Ainda hoje eu falei para uma pessoa, eu disse: você precisa ver o que Deus tem feito na sua vida. Não fique olhando as coisas ruins. Falei desse jeito hoje ainda para alguém. Olha, preste atenção. Se você continuar assim, se você estiver disposto somente a olhar as coisas ruins que existem, porque existem muitas. Você vai encontrar muitas, porque tem muita coisa ruim, muita coisa desagradável ao nosso derredor. Ao derredor de todo mundo. Mas se você for focar, se você ficar somente olhando para isso aí, você vai sofrer muito. Você vai sofrer muito.
Você vai ficar muito triste. Porque essa pessoa, eu estou triste, por causa disso, estou triste. Porque você só está olhando para essas coisas que entristecem. Faz o seguinte, comece a ver as coisas boas. Não existe coisas boas na sua vida? Existe. E eu nomeei algumas para aquela pessoa. Veja que Deus te abençoa nisso. Você já viu isso? Já viu que Deus te deu isso, e fez assim com você? Veja esse lado. Veja que Deus te guardou, te livrou. Você poderia ter feito isso, poderia ter acontecido isso, não aconteceu. Poderia ter sido muito pior. Você diz, foi ruim isso aqui, foi ruim. Mas poderia ter sido muito pior. Muito, mas muito pior mesmo. E Deus te guardou, te livrou. Veja isso aí. É preciso a gente ver assim. E parar de tanto estar murmurando, tanto estar reclamando. Para o nosso bem-estar. São dicas de Deus. Amém, irmãos? É a palavra de Deus que ensina isso. Ora, se os médicos ensinam isso. Uma vez eu estava com um sintoma de depressão e eu fui para um neurologista, sozinha, sentindo assim as coisas um sentimento de desânimo. Sabia que não era nada no sentido espiritual. Então, alguma coisa que poderia ser um estresse, poderia ser alguma coisa orgânica mesmo. Eu digo, eu vou procurar um médico. E fui sozinha para um neurologista. E contei a ele. Eles começou a vida. Eu comecei a contar. Na época eu ensinava num colégio. Eu fazia uma faculdade. Eu dirigia a igreja. Eu tinha filhos pequenos. Cuidava de casa sozinha. Não tinha ninguém para me ajudar. Era muita coisa. Eu estava muito sobrecarregada. E ele disse assim, você vai escolher o que é mais importante agora para você fazer. E você vai abandonar. E esse negócio de você estar olhando, o médico me disse, se você está olhando, você está com alguma preocupação, algum problema, aí ele disse, olha, esse negócio de você estar olhando somente para as coisas erradas, somente para os problemas, não faça isso não. Não deixe de pensar em coisa ruim e de olhar para as coisas erradas. A sua casa, por exemplo, se você for uma pessoa que está sempre preocupada em ver tudo arrumadinho, você vai morrer. Você faz o seguinte, se der para você fazer, você faz. Se não der, cuide de você. Deixe lá, depois você faz. Casa fica. Casa você arruma hoje, arruma amanhã, arruma depois, não tem esse negócio não. Aí ele começou, eu observando, eu digo, coisas que a palavra de Deus nos ensina. A Bíblia já ensina isso a gente, a não ficar voltado para coisa secundária, ver o que é mais importante. E o que é mais importante é o meu estado espiritual, o meu estado interior. Não é, irmãos? Amém? O mais importante é o meu bem-estar por dentro. Então, o que eu puder fazer para eu estar bem por dentro, tem que se fazer. A palavra de Deus é isso que ela está ensinando aqui. Cuidado para você não perder o coração. Cuidado para você não entrar em depressão. Significa também dizer isso. Cuidado para você não desanimar, perder a perspectiva da vida. Ele diz, cuidado para você não perder o coração. Cuidado para você não perder os teus sonhos, o teu futuro. Cuidado para você não perder a qualidade de vida. Cuidado para você não perder isso. É a mesma coisa. Então, é isso que ele está dizendo aqui também, a palavra do Senhor. Então, cuide da sua boca, das palavras. Pare de estar murmurando, reclamando. Para com isso. Quando você estiver só reclamando, chorando e tal, você vai definhando, vai se amargurando. Isso é real, irmão. Isso é verdadeiro. Faz uma experiência para você ver. No dia que você acordar assim, todo chateado, só olhando para as coisas erradas, e murmurando e reclamando, por um instante dá um stop e começa assim só a se lembrar de coisa boa, das bênçãos, que você está vivo, que Deus tem estado com você. E começa a observar e você vai ver que o teu estado espiritual interior vai se transformando, vai mudando e você vai se alegrando. Isso é real. Isso é o que o Senhor ensina. Você já pensou como Deus se preocupa com a gente? Ensinar esses detalhes nas entrelinhas da Bíblia. Por isso que a gente precisa ler. Por isso que
precisa estudar a palavra de Deus. É assim que a Bíblia Sagrada nos ensina. Não perca seu coração, cuide das suas palavras, porque as tuas palavras podem fazer perder o teu coração, pode fazer você perder seu coração. Segundo, ele fala de outra parte do corpo. Volta lá para Provérbios, onde a gente estava, capítulo 4, para você ver o que diz lá também, para a gente ver. Capítulo 4, versículos 25. Os teus olhos olhem direito, e as tuas pálpebras diretamente diante de ti. Repita esse versículo, todos os irmãos. Os teus olhos olhem direito. Ele fala. E as tuas pálpebras diretamente diante de ti. Olhe para frente, ele quis dizer assim, Os teus olhos olhem direito. Cuidado com como você olha. Agora a outra parte do corpo são os olhos. A forma como a gente olha para a vida, para as coisas, para as pessoas, a forma como a gente enxerga a vida, tem tudo a ver com a qualidade de vida interior nossa. E se nós não tivermos cuidado com o nosso olhar, com os nossos olhos, o nosso coração pode se perder também. Isso aqui, irmãos, tem muito que se falar. Então, se você não cuidar dos seus olhos, eles vão atingir seu coração. Ele manda você, de certa forma, nortear os olhos. Nortear, olhar direito. Dar norte para os seus olhos, porque o nosso olhar, ele se perde, ele pode se perder o alvo, e quando isso acontece, toda uma vida inteira vai de água abaixo. A gente, quando está dirigindo, se você tira o olhar, você pode bater o carro. Você, quando está na direção, você sabe que você não pode tirar o olhar da sua frente. Olhar para onde você está indo. Se você olha pelos retrovisores, é um rabo de olho assim, um lance. O teu olhar tem que estar na frente. Se você tira o olhar, se você desvia o olhar, você bate o carro. A vida da gente é assim também. A vida. Se você está vivendo e você desvia o teu olhar, perde o teu olhar, tira o olhar das coisas mais importantes para fixar em coisas secundárias, em coisas periféricas, em coisas sem valor, você bate o teu carro, a tua vida. Você bate com a cara na parede. Nós temos que ter um olhar fixo em coisas boas, em coisas realmente importantes e necessárias, para que a gente tenha uma qualidade de vida boa. Amém, irmãos? Se você for olhar, ainda há pouco eu estava falando, para problemas, se você for olhar para pessoas que falam mal de você, criticam você, se você tirar seu olhar do alvo principal da tua vida, dos teus ideais de vida, e você começar a observar as perseguições, as críticas, o que falam mal de você, você começar a olhar, você cai, meu irmão, você não vai para frente. Se eu aqui como pastora, nessa igreja, ministrando, dirigindo esse trabalho, que há 22 anos estamos aqui, se eu fosse olhar, ou seja, olhar é me importar, é me preocupar, é me entreter, é me embaraçar, é dar atenção ao que me falaram de mim, ao que diziam de mim, ao que diz de mim, as coisas, eu não tinha chegado até aqui, não tinha feito nada. É difícil você manter o seu olhar fixo quando tem um monte de coisa aqui te chamando a atenção, te perturbando, né? E você está aqui, você está aqui ligado no teu alvo, no teu objetivo. E um monte de coisa aqui te chamando a atenção para você não
olhar de forma alguma, ou você dar uma olhada e tirar, e você fixar teus olhos na tua frente, é difícil, mas não é impossível. É possível. Então, foi muito sábio Salomão dizer isso. Para você não perder o coração, cuide dos teus olhos. Preste atenção no que é importante na sua vida. Olhe para frente, olhe direito. Ele diz, essa expressão, as tuas pálpebras diretamente diante de ti. Ou seja, não fique desviando o teu olhar. Olhe para frente. Isso é para a vida do ser humano, isso é muito importante, irmãos. Você tem alvos, objetivos, sonhos, ideais. Então olhe para isso. Todo mundo enfrenta dificuldade, enfrenta problema. Você vai fazer uma coisa, tem os contratempos, tem aqueles que são do contra você, que se levantam contra, sabe? Mas se você ficar embaraçado, se você se perder o seu olhar, você não chega a lugar nenhum. Isso é muito difícil as pessoas às vezes entenderem isso. Tem muita gente que se perde pelo meio do caminho porque tirou o olhar do seu alvo principal, desviou o olhar e aí se perdeu. E aqui ele está falando sobre o coração. Você não perdeu o seu coração, a sua qualidade de vida interior, né? Seu bem-estar. Olhe para as coisas muito importantes da sua vida. Mateus 6, 22, veja esse texto também que ele fala, é Jesus aqui que está falando sobre o olhar. Mateus, olha o que ele diz, como esse texto aqui é importante, viu? Olha como esse texto é importante. Mateus 6, 22. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Olha só. São os olhos a lâmpada do corpo. Se teus olhos forem bons, se você tiver uma boa visão, os olhos também não é a cavidade ocular, isso aqui da cara, né? Mas é a visão, é a capacidade de enxergar as coisas, de ver. Você sabe que de uma pessoa para outra muda muito a forma como se enxerga as coisas, né? De uma pessoa para outra. Muda demais, radicalmente. Como é que você vê essa situação? Eu vejo assim assado. Chega outro e vê, eu vejo assim assado. Tem muita diferença de uma pessoa para outra em relação ao que se enxerga. A visão das situações da vida. Se você tiver uma capacidade de enxergar boa, se você tiver uma visão boa, saudável, tem gente que só vê coisa ruim nas pessoas. Já viu? Tem gente que só vê o lado mal das pessoas. Tem gente que só vê o que o outro tem de ruim. Só enxerga o que o outro tem de ruim. Mas já tem outras pessoas que enxergam o que ele tem de bom. A gente tem que tomar cuidado com isso. Enxergar o que se tem de bom. Numa situação que se enfrenta, numa adversidade, tem gente que só enxerga o mal daquela situação. Só enxerga o que aquela situação agora está apresentando naquele momento. Já quem tem olhos bons, enxerga diferente. Enxerga possibilidades de vitória. Enxerga lições de vida, ensinamentos, aprendizagem. Isso são capacidades de enxergar diferente. Tem gente que olha, quando olha um problema, tu já decreta a derrota. Outros já olha e diz assim,
Isso é uma experiência nova que eu vou ter na minha vida. Mais uma experiência e eu vou vitoriar. Eu vou vencer. E ultrapassa mesmo. E ganha. Capacidade de enxergar, isso é muito importante. Então o Senhor diz, se teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Ou seja, toda a tua vida será brilhosa, feliz, realizada. Você será saudável. Por causa dos olhos, a forma de enxergar. Também se você não enxergar bem, meu filho, toda a tua vida será uma desgraça, uma escuridão só, trevas pura. Tem tudo a ver. Está se falando de coisas abstratas, coisas espirituais. Isso aqui são figuras de linguagem, olho, boca, os pés. Ele está falando uma linguagem figurada. Isso aqui tem significados. A boca são palavras, conversações. Os olhos, a forma como você olha e você tira dali, faz um estudo daquilo ali. Que imagem você vê daquilo ali, daquela situação, daquela pessoa. É forma de olhar. Isso é sério. Os olhos têm um poder de transformar toda a vida, para melhor ou para pior, diz o Senhor aqui, né? Há 3 direções do olhar das quais ninguém escapa: olhar para a vida, olhar para as coisas e olhar para as pessoas. Eu quero rapidamente fazer aqui uma análise sobre isso. Há 3 direções do nosso olhar. Todo mundo aqui olha, tem essas 3 direções. Dessas, ninguém escapa. Como você vê a vida, como você vê as coisas, como você vê as pessoas. Como é que vamos olhar para a vida, de modo que possa fazer com que a vida vale a pena viver? Como é que a gente vê a vida? Você vê o que é que o apóstolo Paulo falou? Filipenses 3:13. Filipenses 3:13. Abra aí na sua Bíblia também para você ver esse versículo. Veja aí o que é que o apóstolo Paulo fala aqui. 3:13, ele diz assim, irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Foi que Paulo disse: quanto a mim, eu vou esquecer das coisas que para trás ficam. A nossa vida, irmãos, ela é marcada por um contexto histórico, passado, presente e futuro, não é isso? Todo mundo aqui tem um passado, tem esse presente e tem um futuro. Isso é uma realidade, né? Mas o que é que acontece? É que muita gente, o seu futuro é prejudicado por causa do passado. O passado é tão real na sua vida hoje como se estivesse sendo um presente. E ele acaba prejudicando o seu futuro. Por causa do passado, essa pessoa fica amarrada e o seu futuro é prejudicado. Não consegue se desvencilhar, largar do seu passado. Isso é uma forma como se enxerga a vida. Na vida de todo mundo aqui tem um passado. E o passado nosso nem sempre foi bom. Nem sempre todo o nosso passado é digno de que lembremos dele. De repente nós temos um passado triste, um passado na infância, na adolescência, na juventude, alguma coisa muito desagradável. Então, se você não tiver cuidado com isso, você vai ficar preso a esse passado. Isso que aconteceu de ruim no passado te prejudicou para o resto da vida. Paulo disse: eu esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. Isso é muito importante. Amém, irmãos? Então, embora estejamos
vivendo um tempo presente, mas o nosso passado ele pode influenciar o nosso futuro, né? O nosso passado, ou também o nosso passado e futuro, né, pode influenciar também o nosso presente. Tem gente que o passado e a preocupação pelo futuro também prejudica o presente. Ele não vive. Não vive. De tanto apego ao passado e preocupação pelo futuro. Aí não vive o presente. Isso é importante. São ensinamentos importantes. Então, há pessoas que não conseguem se libertar, como eu falei, do passado de jeito nenhum. Uma coisa aconteceu há 20 anos, há 30 anos, e ele lembra hoje como se fosse ontem. E quando toca naquilo, chora como se tivesse acontecendo agora, aquela mesma coisa. Isso é um problema muito grande, viu, irmãos? Isso é um problema grande que alguém pode ter. Se for uma pessoa assim, que não consegue esquecer o passado de jeito nenhum. A Bíblia nos ensina que a gente tem que esquecer o passado. Passado que deve ser lembrado, só o passado bom. Como Jeremias diz, quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Ó, Jeremias disse, né? Quero trazer à memória, ou seja, me lembrar somente de coisas que podem me dar esperança. Só de coisa boa, mas coisa ruim, de jeito nenhum. Então, a gente deve trazer na memória coisas que nos alegrem, que nos botem para frente. E não coisas que nos amarrem, nos entristeçam, de jeito nenhum. Então, esquecendo, esse é o ensinamento da palavra de Deus. Deus não quer ninguém preso ao passado. Essa história da gente ficar repetindo o passado da gente, muitas vezes, tem gente que cada vez que você chega perto dela, ela conta tudo de novo, conta 10 mil pessoas que passam na vida dela, fica contando, acaba com isso, esquece isso, irmão. Agora aquele passado ruim que faz ela sofrer, e quando ela está contando, parece que tem prazer, é um prazer em contar o que fizeram de ruim com ela, que parece até que ela está tendo satisfação, alegria em estar sofrendo de novo. Isso é um vício. Tem que esquecer isso aí. Esquecer esse passado. Amém, amados? E outros já são preocupados com o futuro, ansiosos, têm medo do futuro, né? Vai fazer uma viagem no final do ano e não dorme. Hoje já não está dormindo. Não dorme e está tenso. O negócio vai ser no final do ano ainda. Vai fazer uma prova daqui a 3 meses, mas já está morrendo de medo, tremendo, ansiedade, né? Fica muito ansioso demais. A gente já falou aqui também sobre ansiedade. Então, a gente tem que se livrar disso aí, né? O presente é completamente invadido pelo ontem, né? E pelo amanhã também. É um erro grave que nós cometemos. Aprenda isso na sua vida. Amém, amados? Paulo diz, uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. Diga aí para o seu irmão que estiver perto, vamos para frente. Esqueça do passado, deixe o passado ser passado. Diga para o irmão, deixe o passado ser passado. Deixe o passado ser passado. Passou, quero nem saber. Quero nem lembrar. Eu não gosto de estar lembrando negócio de passado. Passou. Negócio está... quem vive do passado é museu, né? As coisas velhas já passaram. Então, Paulo está dizendo aqui, o meu passado vai ser passado e não vai influenciar o meu futuro. Viva de bem com a vida. A gente tem que viver sempre de bem, procurar viver bem. Procure viver bem. Curta as coisas simples da vida, as coisas pequenas, as coisas simples, a gente precisa aproveitar. Viva perto de quem você gosta. Uma das coisas boas, aliás, tinha até uma propaganda outro dia, vinculando na televisão, né, sobre o coração. E uma das dicas que ele dizia para você cuidar do seu coração, agora o coração que ele está dizendo era coração mesmo, né? O coração, o órgão. Viva bem com quem você ama, fique perto de quem você ama, isso é importante mesmo. Procure estar perto sempre de quem você gosta de estar.
ria, converse, né? Se divirta, brinque com o cachorro, com o papagaio, coisas simples assim. A gente precisa aproveitar, viver bem. Tem gente que é muito sério demais, muito carrasco com ele mesmo, não se dá o direito de rir. Tem gente que faz uma economia de sorriso incrível, parece que cada sorriso que vai dar vai pagar, vai gastar dinheiro com aquilo. É o contrário, irmãos, é arriscado se você não rir, você gastar, mas com dinheiro, com remédio depois, para curar o seu mau humor. Então tem gente que é muito, já viu, gente que é carrasco demais, não se dá o direito de rir, de brincar, não brinca com a criança, não brinca com... Eu tenho uma cachorrinha que é o meu lazer. Eu tenho uma cachorrinha que é o meu lazer em casa. Eu chego, brinco com ela, deito na cama, rolo, jogo um brinquedo, ela vai, corre, aí te brinca e faz uma zoada, né? Dalila. Então é uma alegria, né? Tu está conhecendo Dalila agora. Então é uma alegria para mim. Quer dizer, quem olha assim, mas a gente tem que aproveitar momentos assim. Quem tem criança é uma lindeza, é uma beleza. Quem tem criança pode brincar com seus filhos, se divirta. Pai, mãe, tira um tempo, brinca com teu filho de bola, vai brincar com tua filha, com teu filho. Isso é uma bênção, irmãos. Isso faz bem para a alma e para o coração. Amém, irmãos? A Bíblia ensina isso. Curta as coisas simples, pequenas da vida. Gosta de estar com os amigos, né, de conversar, de rir, de brincar. Faz isso, isso é bom, isso é muito bom. Isso faz bem para o coração, órgão do nosso corpo, que bombeia o nosso sangue, faz bem para a alma, faz bem para o espírito, para a nossa mente, faz bem, né? Agora tem gente que, meu Deus do céu, né? Trabalhos manuais, faça também trabalhos manuais, por mais simples que seja, né? Vá se entreter em fazer alguma coisa, que isso é bom. Está aí uma dica para gente muito ansioso, gente que é muito ansioso, muito preocupado com o futuro, muito preocupado com os problemas, e fica o tempo todo. Se você ficar sem fazer nada, de braços cruzados, você vai piorar. Você vai piorar muito, ficar ansioso dentro de casa. Procure um artesanato, vai fazer um artesanato, um crochê, um tricô, um bordado, uma pintura. Os homens vai mexer nas ferramentas, na madeira do fundo do quintal, vai fazer um troço qualquer, bater prego em alguma coisa, inventa alguma coisa para fazer. Isso é bom. Eu gosto muito de fazer trabalho manual. Eu gosto muito de fazer alguma coisa, porque eu me entreto e aquilo é uma terapia, me deixa desestressada. Eu gosto demais de fazer uma coisa, de estar fazendo uma coisa. É muito bom. Gente que é ansioso demais, se você ficar sem fazer nada, vai morrer. Tem que se envolver. São conselhos, são dicas. Amém, irmãos? Agora, se você acorda com mau humor, cheio de autopiedade, né, e fica o tempo todo se lamentando, aí você vai se amargurando e você vai perder o coração. Procure desestressar, procure ser feliz. Teu passado te machucou, libera o teu passado, esquece as coisas que para trás ficam. Já pensou se Paulo, o apóstolo Paulo, foi ele que ensinou isso? Já pensou se ele não tivesse esquecido do passado dele? Ele matou Estevão. Foi, porque ele foi um daqueles que consentiu na morte de Estevão. Não só de Estevão, como de outros apóstolos, seguidores de Jesus. Na época que ele era o perseguidor da igreja, ele era quem dava ordem para matar os cristãos. Imagine se ele não fosse uma pessoa que tivesse a capacidade de esquecer do passado. O diabo ia ficar acusando ele o tempo todo, ele ia pirar. Ele entrava numa depressão e ia morrer. Mas ele disse, eu faço uma coisa, eu esqueço das coisas que para trás ficam e eu avanço para as que diante de mim estão. E ele era feliz. Vê o apóstolo Paulo aí nas cartas dele reclamando de alguma coisa? Reclama de nada, feliz da vida, satisfeito.
Semana passada eu ministrei aqui, né? Não tinha luta, não tinha tribulação, não tinha angústia que fizesse o apóstolo Paulo ficar choramingando pelos cantos. E ele quem nos ensinou a dar graças por tudo, a se alegrar, a viver contente em toda e qualquer situação. Ele que nos ensinou sobre essas coisas. Amém, irmãos? Então devemos nos esquecer do passado, porque Deus, Ele nos perdoa, nos perdoou e esqueceu do nosso passado. Ele esqueceu e a gente tem que esquecer também. Lembre-se sempre que amanhã é um tempo que não existe. Então encare o presente como um tempo que deve ser vivido. Saiba de uma coisa, o dia de amanhã é um tempo que não chegou ainda. Então se não chegou ainda, não existe. Então para que eu vou estar me preocupando com uma coisa que não existe? Se preocupe com o que você tem hoje, né? Com o dia de hoje, que é o que existe. E não, o passado também não existe. Nem passado existe porque passou e nem futuro existe porque não chegou. Só existe o presente. E a gente deve se preocupar com o que existe. Amém, amados? Agora, tem muita gente aí com problema de nervo, problema de depressão, com problema de coração, de gastrite, por causa do passado e do futuro. Está errado. Está errado. A Bíblia não manda de jeito nenhum a gente estar preocupado nem com um nem com o outro. E sim com o presente. Não andeis ansiosos, diz a palavra, por coisa alguma. Você não ande ansioso. Ansioso é alguém que está preocupado com o futuro. Por coisa alguma. Ansiedade e a preocupação com um tempo que não existe, né? Ansiedade é uma preocupação com um tempo que não existe. Então, como eu devo olhar para a vida? Deixe o passado ser passado. Viva o presente como tudo que você tem na vida. E o amanhã é um tempo que não existe ainda também. Então, é assim que a gente deve olhar para a vida. Agora, como é que eu devo olhar para as coisas? Olha o que a Bíblia diz em Mateus 6. Não andeis ansiosos com o que haveis de comer, de beber, de vestir. Com o dia de amanhã, com as coisas. Com comida, com bebida, com vestimenta, com casa, com carro, com vestibular, com concurso, com o que vou comprar, com o que vou vender. Também não tem que andar ansioso com nada dessas coisas. O Senhor disse, você vale mais que um pardal, né? Porque Ele cuida dos pardais, dos passarinhos, dos lírios. E Ele disse, se Ele cuida dessas coisas, quanto mais de nós que somos seus filhos. Então não devemos nos preocupar com essas coisas. Antes, devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Porque as demais coisas nos serão acrescentadas. Então, como é que as coisas nos serão acrescentadas? Quando eu busco em primeiro lugar o reino de Deus. Então, meu irmão, busca a Deus e deixa o carro para lá. Busca a Deus e deixa a casa também. Busca a Deus e deixa o concurso. Deixa o problema. Se envolve com Deus e trata da tua relação com Deus e Deus vai cuidar da tua vida. Quem crê nisso? Então, cuida primeiro da sua relação com Deus, porque Deus vai cuidar das tuas coisas. Eu creio assim. Quando a gente cuida das coisas de Deus, da vida com Deus, é Ele quem diz. As outras coisas lhe serão acrescentadas. Por quê? Porque o Senhor diz, eu sei tudo que você necessita. Deus disse, eu sei de tudo que você necessita. Amém? Lá em Mateus ele disse, o vosso Pai Celestial sabe do que vocês necessitam. Então, fica tranquilo. Fica despreocupado. Amém, amados? Agora, como é que eu olho para as pessoas? Como é que eu olho para as pessoas? Abra aí, Colossenses. Ou melhor, deixa eu ler só esse texto de Romanos. Romanos, abre Romanos. Para a gente não cansar muito. Romanos, capítulo 12. Romanos, capítulo 12. Como é que eu olho para as pessoas? Estamos falando aqui sobre 3 olhares que são muito importantes. Olhar para a vida, olhar para as coisas e olhar para as pessoas.
Como é que eu olho para as pessoas de maneira que esse olhar não venha me fazer perder o coração? No Romanos 12, vamos ler o versículo 10. Versículo 10. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Como é que eu devo olhar para as pessoas? Amando as pessoas. Veja o 14 em diante. 14 em diante agora. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Como é que eu tenho que olhar para as pessoas? Abençoando. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com que é humilde, não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dá lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, fazendo assim, porque fazendo assim amontoarás brasas vivas sobre sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Como é que a gente deve olhar para as pessoas? Dessa forma: amando, suportando as pessoas, rindo com os que estão, se alegrando com os que se alegram, chorando com os que choram, sabe? Perdoando uns aos outros, não pagando mal com mal, mas pagando mal com o bem, tendo paz com todos os homens, não se vingando de ninguém, não querer se vingar. É assim que a gente vai viver bem. Meus irmãos, não pense jamais que você fazendo mal a alguém vai lhe fazer bem, porque não vai. Você se vingando de uma coisa com uma pessoa não vai lhe fazer bem. Tem gente que diz: estou de alma lavada agora, porque eu me vinguei, lavei a minha alma. Não, entupiu, encharcou a alma de lixo, de imundícia, de lama, de porcaria. Não lavou, não. A gente lava a alma quando a gente perdoa. Quando a gente perdoa, quando a gente dissimula, quando a gente vive bem com as pessoas, então a gente está com a alma lavada. Amém, irmãos? É assim que a Bíblia diz. Agora o que é que acontece? As pessoas é cheia de inveja, cheia de raiva, de ódio, de vingança, de ciúme, querendo estar no lugar do outro, cheio de maldade no coração, querendo ver o outro estrupicar no chão, quebrar a cara, se dar mal nas coisas. Isso só vai lhe fazer mal. Só vai nos fazer mal, irmãos. Gente que vive assim, não pense que você vai ser feliz, não pense que isso vai lhe fazer bem. Não, querido. Repreenda do seu coração todo esse sentimento. Como é que eu vou me livrar? Rejeite isso da sua vida. Diga em nome de Jesus. Se conscientize que você está sendo uma pessoa ciumenta e invejosa mesmo. Isso é inveja no meu coração. Essa raiva, esse sentimento ruim que eu estou sentindo com a pessoa, isso é inveja dele. Porque tem gente que fica olhando para o outro e fica rejeitando aquilo. Você está com inveja. Admita isso, repreenda isso da sua vida e procure se libertar. Em nome de Jesus, Senhor, tira isso da minha vida. Em nome de Jesus, eu quero o bem dela, eu quero que o Senhor abençoe, eu quero que ela se dê bem. Faça assim, é assim que a gente é liberto. Amém, irmãos? É assim que a gente rejeita todo sentimento ruim. E não ficar botando panos quentes, arrumando aquele sentimento e falando e pensando mal acerca da pessoa. Isso vai destruir você, querido. Isso vai lhe fazer mal. Se livre disso. Em nome de Jesus, eu vou me alegrar com a bênção do outro. Eu quero que o Senhor o abençoe, eu quero que ele se dê bem, eu quero. Fale assim, que você vai ver que você vai ser liberto.